Olá, meus amigos. Eu sou o professor Wilson Amaral, da disciplina de Desenvolvimento de Aplicações em Linguagem de Programação Python. Nós estamos fechando a metade do nosso curso, no qual eu dividi em 4 módulos. Então, no primeiro, a gente viu sobre estruturas de dados em linguagem de programação Python e estruturas condicionais, if, elif, else, e a gente escreveu uma funçãozinha para simular o switch case. E a gente já fechou essa avaliação aqui, valeu 5 pontinhos. Hoje é a nossa última aula da unidade 2, onde a gente está vendo estruturas de repetição. Na semana passada, a gente fechou as estruturas do tipo while, e hoje a gente fecha as estruturas do tipo for. Desse jeito, a gente vai fechar a V1. 5 pontos de cada, totalizando 10 pontos, e aí a gente fecha a V1. A unidade 3 ficou responsável para a gente treinar as funções e recursividade em Python, e a última unidade a gente vai ver as listas, as tuplas, os dicionários e os conjuntos. E aí a gente fecha a V2. Na passada, a gente viu os conceitos de estruturas de repetição e o poder que essa estrutura concede para a gente dentro da linguagem de programação. Porque a única coisa que essa máquina que está na sua frente, a única coisa que ela é melhor do que você é a velocidade de processamento. Só isso. Se você estiver assistindo essa aula por meio de uma Smart TV, se você estiver assistindo essa aula por meio de um laptop, se você estiver assistindo essa aula por meio de um smartphone, se você estiver assistindo essa aula através de um computador, a única vantagem que essa máquina tem em relação à sua mente, à sua cabeça, ao seu software, é apenas velocidade de processamento. Porque o que ela faz? Ela compara bits. Ela verifica se um bit é igual ao valor de outro e retorna um verdadeiro ou falso. Só que ela faz isso bilhões de vezes por segundo. Então, o poder da computação está justamente nessa velocidade de processamento, que nesse ponto ela é muito melhor do que a gente. Agora, para por aí. A gente tem uma certa dificuldade de implementar, pelo menos quando essa aula foi gravada, nós estávamos no primeiro semestre do ano de 2021, quando essa aula foi gravada, a gente ainda tinha dificuldades de colocar no ambiente computacional a capacidade criacional, de criar, de desenvolver coisas novas. Então, ainda hoje, é difícil para um computador, por exemplo, compor um poema ou uma canção com base numa observação que ele faz do mundo real. A gente está trabalhando nisso. Daqui a pouco fica pronto, mas ainda temos dificuldades. Então, nesse sentido, nós somos muito melhores do que essas máquinas, no sentido de criar coisas novas, de desenvolver criatividade, de desenvolver novas linhas de pensamento. Então, a parte de repetição, que é uma parte chata, inclusive nós, seres humanos, somos muito ruins nessa parte de repetição. Toda vez que você passa para um humano uma tarefa repetitiva, em algum momento algo vai dar errado, porque nós não somos bons com repetição. Nesse ponto entram as máquinas. Por esse motivo, os robôs têm nos substituídos nas fábricas, nas operações repetitivas, nas operações de insalubridade. Por quê? Porque a máquina é a melhor coisa para fazer operações repetitivas. Ela não vai se cansar, ela não vai se entediar e ela vai fazer com uma margem de erro próxima a zero. E se houver margem de erro, foi porque um erro, uma entropia foi introduzido no algoritmo que ela está respondendo. Então, a aula da semana passada foi justamente sobre isso. A gente viu uma estrutura de repetição, que no caso da aula passada foi a estrutura while, porque o Python não implementa o do while, a gente conversou sobre isso, e hoje nós vamos ver a estrutura de repetição for e as operações de continue e de break. Então, na aula passada, a gente viu que quando eu peço para um computador, para uma máquina, repetir uma operação, ela faz isso com uma precisão tremenda. Ela não só faz isso com uma precisão tremenda, mas ela faz isso de forma rápida. E aí está o poder computacional, quando você manda repetir algo. Então, eu tenho uma turma com 90 alunos, por exemplo. O que eu preciso fazer? Eu preciso mandar um e-mail para cada aluno meu, cada um dos 90 alunos dessa turma, falando assim, olha, na prova que você fez, a questão número 1 que foi sorteada para você, a resposta é tal. Na questão número 2, a resposta é tal. Até a questão número 20. Observe que é pura repetição. Para cada um dos 90 alunos que eu tenho, eu entro em cada registro desse, e para cada aluno eu pego as 20 questões da prova que ele fez, percorro novamente, olha a repetição o tempo todo acontecendo. E aí o computador faz o quê? Ele pega uma lista de 90 alunos, cada aluno fez 20 questões numa prova, e são questões diferentes, e cada aluno marcou uma resposta diferente, e aí eu consigo pedir para o computador, olha, para cada um desses 90 alunos, entra em cada registro desse, veja a prova que ele fez, quais as questões foram sorteadas, e diga para ele qual que ele acertou e qual que ele errou. Eu passo essa tarefa para o computador, e ela fica pronta em poucos segundos. 90 alunos, cada aluno fazendo 20 questões em uma prova.
fica pronto em 20 segundos com margem de erro zero. Se eu fosse pedir para um estagiário, por exemplo, fazer isso, ele iria ter que manualmente, qual é o primeiro aluno da lista? Ah, é o Antônio. Qual a prova do Antônio? Ah, essa. Quais as questões que foram sorteadas para o Antônio? Essas 20. Qual foi a primeira resposta do Antônio? Ah, foi a resposta letra C. O gabarito da questão era a letra D, então eu vou ter que escrever. Antônio, você errou a primeira questão porque você disse isso, isso, isso. Imagina esse processo repetitivo. Uma pessoa humana faria isso, 90 alunos, 20 questões por aluno, ele levaria 2 dias para fazer isso. Uma pessoa algorítmica vai levar 2 segundos. 2 segundos ainda porque eu tenho que mandar os e-mails e demora um pouco para mandar esses e-mails. Então, observem que o poder da computação ela está justamente na capacidade dos algoritmos têm de repetir operações, porque eles fazem isso de forma muito rápida, muito veloz e com margem de erro zero. Por quê? Porque ele está comparando bits. 0 é igual a 1? Falso. Então, ele dá a resposta, é falso. E aí você faz uma programação em cima dessas regras, que foram preconizadas lá em 1936 por meio de um matemático britânico chamado Alan Turing. Mas antes disso, lá no século XVII, nós tivemos estudos com Blaise Pascal, com Charles Babbage, sobre a lógica booleana. Então, hoje o que o computador faz é basicamente isso, fazer comparação. Na aula passada, eu vou abrir aqui a minha tela, e vou pedir para vocês abrirem também aí o algoritmo que nós escrevemos na aula passada, só para recapitular, também está lá postado lá no CIA, tá? É o capítulo 3 do livro de Python, controles de fluxo, e o assunto da nossa unidade 2, ele começa aqui na página 57, ó. Se alguém puder aí abrir esse arquivo para acompanhar junto comigo, ele está no e-mail de vocês, eu já mandei por e-mail, e está também lá no CIA, postado para caso alguém não tenha olhado no e-mail, está lá no CIA também. Então, se vocês puderem abrir esse arquivo, o nome dele é Python Unidade 2.pdf, que aí você acompanha junto comigo. Então, ele aqui na página 57, olha que interessante, ele começa no item 3.2 sobre os comandos de repetição. E o primeiro comando que ele já fala para a gente é o while, ó. O que é o while? Ele até explica aqui, ó. Enquanto essa condição for verdadeira, ele faz um conjunto de comandos. O while está presente em todas as linguagens, tá, gente? C, Java, Pascal, PHP, Delphi, COBOL, JavaScript, todas as linguagens implementam o while. A única diferença vai estar no do while, que todas as outras linguagens implementam, porém, o Python não implementa o do while, tá? Então, ele começa aqui na página 57, com a estrutura de repetição. E aí, o que eu fiz? Eu pedi um exercício para a gente treinar justamente isso. Olha lá que legal. Implementar um algoritmo com os seguintes requisitos. Ó. Eu acabei de colocar aí no chat para quem quiser acompanhar. Solicitar a nota, nome e idade dos alunos de uma turma. Solicitar nota, nome e idade dos alunos de uma turma. Primeiro pedido do software é esse. Ó. Solicitar nota, nome e idade dos alunos de uma turma. Esse é o primeiro de uma turma. Esse é o primeiro pedido do cliente. Aí o que a gente fez? A gente chegou lá e pediu assim, ó, essa turma aqui que você vai cadastrar tem quantos alunos? Então o que eu fiz? Declarei com uma variávelzinha chamada QTD de quantidade. Pedi aqui, ó, quantos alunos tem nessa turma, então pronto, quantidade agora tem o valor da quantidade de alunos. E aí, a gente começou igual diz lá no livro, olha que legal. Enquanto o i for menor que quantidade, eu inicializei aqui, ó, com o valor 0, que é uma variável de controle, tá vendo, ó? Eu até botei o comentário aí no código para vocês, ó, estamos declarando a variável i apenas para controle dos alunos e j para o controle das notas. Por quê? Porque um dos pedidos do cliente é esse aqui, ó, solicitar a quantidade de provas a serem aplicadas no semestre. Então, quem aí é aluno da disciplina de estrutura de dados e teve um aulão que a gente fez num sábado de revisão, não sei se vocês lembram, a gente fez esse exercício lá em linguagem C, utilizando struct e vetores na memória, não sei se vocês lembram disso. Então, a única coisa que eu fiz foi o mesmo pedido. Lembra, Jonathan, disso que a gente fez lá na disciplina de estrutura de dados? Lembra, professor. A gente exatamente, a gente fez um exercício lá com e aí no exercício a gente pediu a quantidade de provas. Eu pedi o mesmo exercício aqui, ó, em Python. Pedi para o pessoal fazer a mesma coisa. E aí, ó, ele vai fazendo o quê? Ele pede o nome do aluno, depois ele pede a idade do aluno, e aí, ó, enquanto j for menor ou igual a 3, ele faltou aqui só implementar a solicitação da quantidade de provas, aí ele, para cada aluno, ele solicita as provas. Então, por exemplo, ó, eu vou rodar esse programinha aqui, que está aí com vocês, só para vocês verem, ó, se vocês puderem também rodar aí para a gente testar juntos. Então, olha lá, ele faz isso aqui, ó. Quantos alunos deseja coletar? Vou botar aqui 3 alunos, só para fazer um teste, ó. Informe o nome do primeiro aluno, então vou botar aqui, ó, Maria, é a primeira aluna. E informe a idade de Maria, ela tem 23 anos. Informe a primeira nota da Maria, ela tirou 5,5, na segunda nota ela tirou 6, e na terceira nota ela tirou 9,5. Tu te lembras disso aqui? A gente fez exatamente isso daqui, ó, lá na aula de estrutura de dados em C.
Exatamente. Só que lá a gente implementou em C e aqui eu pedi para o pessoal utilizar o Python. Professor, Que é uma característica de vocês, viu, gente? Vocês vão ter que aprender a desenvolver em todas as linguagens. Eu quero que vocês saiam daqui, no final desse curso, programando em C, em Java, em Python, em PHP, porque o que o mercado vai exigir de vocês é isso. Pode perguntar. Pode perguntar. Alguém levantou a mão aí? Não? era eu, professor. Pode falar, essa aula de estrutura de dados, essa aula, professor, eu estava trabalhando no dia. Você gravou ele e colocou no seu canal no YouTube ou não? Ela tá lá no Teams, como ela pelo Teams, ela tá lá no Teams. Tá, pelo Teams. Não, beleza. Eu procuro lá, de boa, valeu, é só para saber. Vale a pena assistir, porque nessa aula a gente fez esse exercício aqui, só que em linguagem C, tá? Então, como eu estava falando aqui, eu preciso que vocês saiam daqui no final do curso desenvolvendo em várias linguagens, porque é isso que o mercado vai pedir. Um exemplo disso está aí, ó, o Jonathan postou aí no chat para a gente o concurso do CEPRO, que está aberto, abriram hoje as inscrições. Olha o tanto de linguagem que vocês vão ter que trabalhar quando vocês estiverem no mercado. É isso aí, ó. Tem pelo menos umas 20 linguagens de programação aí. Então é isso que eu preciso que vocês desenvolvam no decorrer do curso, tá, gente? Essa capacidade de poder desenvolver em qualquer linguagem que o cliente pedir. Então, ó, vou botar aqui agora o nome do José. Então, ó, o José, informe a idade do José. O José tem 40 anos, a primeira nota do José foi 3,5, a segunda nota do José foi 7,5 e a terceira nota do José foi 8. Então, ó, é esse que é o exercício, tá vendo? Observe que para fazer isso aqui tudo, ó, a linha de código é só isso aqui, ó. Eu estou dentro de um while e dentro desse while eu tenho outro while. Então, professor, como é que funciona o while? O while funciona, a tradução literal para ele é enquanto, ó. Vou até botar aqui no comentário, ó. Enquanto J for menor que 3, ele vai repetir. Tudo bem? Então, isso é a ideia do while. Então, tudo que tiver indentado aqui dentro do while, olha lá que legal, ó, ele vai repetir quantas vezes vocês quiserem. Eu tenho um vídeo lá no YouTube explicando quando que você deve usar o while e quando você deve utilizar o for. Aí, como ele está pedindo aqui o nome do aluno, a idade do aluno, correndo as notas, ó, e aí depois o que ele faz? Como ele pede aqui, ó, ele pede para o final apresentar o nome e a idade do aluno que teve a maior nota da turma. Olhem o item 2 aí, ó, que legal. Olha o pedido do cliente no item 2. Ao final, apresentar o nome e idade dos alunos que apresentaram a maior nota. Então, o que você vai fazer? Como é que a gente fez para resolver isso daqui? A gente chegou aqui e fez isso daqui, ó. Dentro da estrutura de repetição, eu coloquei o conteúdo que a gente viu na primeira unidade. Não sei se vocês lembram, ó. If, elif, else. Lembram disso? Então, o que eu fiz? Eu fiz assim, ó. Na primeira rodada, ó, significa que a gente está no primeiro aluno, na primeira rodada, o i é igual a 1. Então, eu peguei a variável maior nota, peguei o nome do aluno e peguei a idade. Por quê? Porque o primeiro aluno, ele tem a maior nota, então eu já peguei os dados dele. Na segunda rodada em diante, ele entra no elif, ó. Esse aqui é conteúdo da nossa primeira unidade. Se alguém tiver alguma dúvida, eu mandei hoje no e-mail para vocês o link com todas as aulas, tá? Então, basta você dar uma assistida lá para relembrar. Então, amigo, então, esse exercício aqui, ele faz isso. Aí, no final, ele apresenta o nome do aluno com a maior nota, a idade e apresenta a média de notas. Tá? Aí, o que eu pedi para fazer como um plus, para quem quisesse melhorar, né? Solicitar a quantidade de usuários, isso aqui a gente já fez, solicitar a quantidade de provas que tem na faculdade e solicitar a média. Então, ó, aqui onde hoje eu estou utilizando 3 fixo, que são 3 provas, você vai botar uma variávelzinha e vai pedir para o usuário quantas provas tem nessa faculdade, tá? E aí coloca aqui, ó, que a partir de então ele passa esse foi um dos pedidos. E o outro pedido é para apresentar o percentual de alunos aprovados e o percentual de alunos reprovados. Aí, ou seja, como você tem a média, a cada aluno você vai contar quantos alunos foram aprovados, quantos foram reprovados, e depois apresenta o percentual. Esse foi o exercíciozinho que está pronto lá no vídeo que eu mandei para vocês hoje. Quem tiver um tempinho e puder assistir depois e fazer esse exercício, isso aqui é utilizando o while, tá? E aí, para a aula de hoje, eu vou pedir para a gente começar um exercício novo, ó. Vocês vão clicar aqui, ó, peça New Python File, vamos colocar assim, ó, o nome exercício repetição. Porque aí fica todo mundo igual, com o mesmo nome, exercício repetição. Exercício laço repetição. Deixa eu botar exercício laço de repetição. Exercício laço repetição. Então, olha só. O que eu fiz? O exercício novo que a gente vai fazer, ó. Pedi para vocês criarem um arquivinho chamado exercício laço repetição, só para a gente brincar aqui dentro dele, tá? Só para recapitular como é que é o while dentro do Python. Então, olha só o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou chegar e vou botar qtd
recebe ele mesmo mais um, ó. QTD recebe ele mesmo mais um. E aí eu vou imprimir, deixa eu até pegar aqui, eu vou imprimir aqui, ó, o valor de QTD, só para, vou imprimir aqui o QTD. Então, olha só, o que esse exercíciozinho ele está fazendo aqui, ó? Vou rodar ele aqui, vou rodar ele só para mostrar o que ele está fazendo, olha lá, ó. Olha como é simples a estrutura do while. Só para recapitular o exercício que eu fiz lá no vídeo que está no e-mail de vocês, ó. Eu declarei uma variávelzinha que eu chamei de QTD, que eu vou até botar um comentário aqui, ó. QTD é a nossa variável de controle, tá? Por quê, professor? O que é uma variável de controle? As estruturas de repetição, elas precisam de uma variável de controle para controlar quantas vezes eu vou repetir uma estrutura, tudo bem? A gente vai ver isso daqui a pouco no for também, que ele também precisa dessa variável. Então, nesse caso aqui, eu botei quantidade, ó, QTD. Inicializei ela com 0, olha que legal. E aí eu fiz, ó, enquanto QTD for, eu vou até botar aqui entre parênteses, nesse caso aqui, o parênteses ele é opcional, mas eu vou pedir para vocês, se puderem, sempre colocar, porque deixa o código um pouco mais legível, sabe, gente? Uma boa prática, né, professor? Depois. Oi, pode falar. É uma boa prática, né? Exatamente. Deixa o código mais raiz, né? O João Vitor fez uma pergunta boa. Ó, professor, por que ele não para no 9? Do jeito que ele está fazendo aqui, ele está parando no 9. Mas dentro do laço eu incremento o QTD, ó. Então ele parou no 9. 9 mais 1, 10. Por isso que ele chega a imprimir o 10, tá vendo, ó? Então, na verdade, do jeito que ele está aqui, ele está parando no 9. Por quê? Porque quando ele chega no valor 10, ele estoura e não entra. Se você quiser colocar menor ou igual a 10, olha que legal, o que eu sugiro que você faça? Eu sugiro que você incremente depois, ó. Se você incrementar depois, aí ele vai fazer até o 10, olha lá, ó. E aí ele botou menor ou igual a 10. Aí, nesse caso, você pode começar a variável com 1, ó, que legal. Essa pergunta que o João Vitor fez, ela é importante, ó. Observe que, eu vou até deixar os dois códigos aqui, ó, só porque a pergunta do Vitor é interessante. O primeiro código estava assim, ó, a gente inicializava com 0, ia enquanto fosse menor a 10 e incrementava na frente, ó. Vou rodar os dois aqui só para vocês verem. Deixa eu pular uma linha aqui, ó, print, e aí eu vou dar um /n aqui só para pular uma linha. Então, olha lá, vou rodar. Ó, tá vendo que eles estão fazendo a mesma coisa? Então, ele está fazendo a mesma coisa, porém, olha lá, ó, em um deles eu fiz enquanto o QTD for menor que 10, e no outro enquanto o QTD for menor ou igual a 10. Você pode falar. Outra coisa, eu estava vendo a videoaula do senhor, o senhor falou sobre a questão de, por exemplo, se eu colocar o 2.f, ele vai sair a parte de truncada. Ela vai, tipo, sair truncada. Não, ele arredonda. Ele não trunca, ele arredonda. Foi bom o Vinícius ter perguntado isso, gente, que eu tenho questões no banco sobre isso. Muito bom o Vinícius ter perguntado isso. O Vinícius perguntou assim, professor, quando eu coloco o ponto 2F, ele trunca ou ele arredonda? Quando a gente coloca o ponto 2F, ele arredonda, ele não trunca. É importante essa pergunta do Vinícius, porque isso com certeza em algum momento vai cair em alguma prova para vocês. Então, olha só o que eu vou pedir para vocês fazerem um exemplo aqui, ó. Não sei se vocês lembram desse exercício que a gente fez de converter de Celsius para Fahrenheit. Vocês lembram desse exercício? Nesse exercício aqui, a gente usa a operação de arredondamento. Ó. Eu vou dar um exemplo, eu vou rodar esse exercício aqui. Professor, só outra questão. Eu estou vendo que você está usando o percent para botar o valor da variável aí dentro, mas tem momentos que você usa chaves. Por quê? Isso, exatamente. O Python ele seguiu isso igual o C e o Java. Toda vez que ele encontra um percent, quer ver? Ó, vou rodar esse exercício aqui. Ó, vou escolher um para converter de Celsius para Fahrenheit. Então, ó, 21 graus Celsius, olha lá, 69,8, ó. Mas eu vou botar mais casas decimais aqui, só para a gente testar, fazer um teste. Ó. Vou botar 8 casas decimais, só para ver a diferença. Eu vou imprimir com 8 casas e vou imprimir com 2, só para a gente ver a diferença de truncar e de arredondar 21,4 graus. Então, olha lá que interessante. Ó. Nesse caso, coincidiu de dar o mesmo valor. Deixa eu botar uma outra temperatura aqui, 21,75. Olha lá que legal. Ó. Ótimo. Olha o exemplo da pergunta do Vinícius. Professor, o que é o ponto 2F? A pergunta do colega agora foi assim, professor, por que ele está dentro de aspas? O Python implementou isso igual à linguagem C e à linguagem Java. Toda vez que ele encontrar o operador percent, o que vem depois é algo que vai ser tratado pelo compilador para exibição. Ué, professor, e se eu quisesse imprimir o símbolo percent mesmo? Então, você colocaria percent. Então, por exemplo, se eu quero imprimir o valor 35%, eu colocaria 2 vezes o percent, tá vendo? Ó? Porque aí ele sabe, então o que vem depois, ele quer imprimir mesmo o operador percent. Eu vi no exercício anterior do senhor que, ao invés de você usar o percent, você usava chaves.
Ah, sim, pode ser também. Já eu faço com as chaves. Aí, qual é a vantagem de você usar o percent? Esse aqui você brinca com ele com quantas casas você quer. Na verdade, aqui, ó, é o número de casas que eu quero à esquerda. Por exemplo, se o número fosse muito grande, eu quisesse somente 2 casas à esquerda da vírgula, eu coloco aqui na mão, ó, 2, tá vendo? Quando você coloca 0 ou nada, ele vai imprimir todo o resultado à esquerda da vírgula, ó. Tudo bem? Então, por exemplo, imagine que o número seja grande, você queira imprimir só as 4 casas, as 4 últimas casas. Aí você colocaria o 4 aqui antes da vírgula, ó, do ponto. Quando você coloca 0 ou coloca nada, o Python, o C, o Java, o Pascal, nesse ponto, todas as linguagens são iguais. Ele vai imprimir o valor todo na íntegra, tá vendo? Ó, 71 foi o resultado. Agora, vem a pergunta do Vinícius, que foi muito pertinente. Professor, quando eu faço isso, ele trunca ou ele arredonda? Eu vou até botar aqui, ó, a diferença do comando trunc pro arret, ó. Todas as linguagens implementam essas duas funções, ó, arredondamento e trunc. Inclusive o Excel. Se você colocar lá no Excel igual trunc e coloca uma fórmula, ele trunca o resultado. O que é o resultado? Tá vendo o que ele chegou aqui? Ó? O resultado era 21,756. Se eu pedir para ele truncar, ele vai imprimir 21,75, ó, e não 21,76. Porque a truncagem, como o próprio nome diz, ele trunca, ele ignora o que vem depois, ó. Tudo bem? Agora, essa função aqui, ela não trunca, ela arredonda. Ó, por isso que ele passou para 6, ó, 21,76. Por quê? Porque o terceiro dígito é acima de 5. Se o terceiro dígito for maior que 5, então como ele está com 2 casas, ele foi para 6. Olha lá que legal. Tudo bem? Agora, olha que interessante aqui, ó. O terceiro dígito é 0, ó. Por isso que ficou 71,16. Não mudou nada. Porque o terceiro dígito é menor que 5, ó. Essa regra é universal de arredondamento, tá, gente? Não tem nada a ver com a disciplina de Python. Isso é matemática financeira. O arredondamento, se você pediu para arredondar para 5 casas decimais, o que ele faz? Ele vem contando 1, 2, 3, 4, 5. Se a sexta casa for até 5, ele mantém o dígito da quarta casa, da quinta casa. Se a sexta casa for maior ou igual a 5, aí ele aumenta, ele sobe o dígito da quinta casa. Foi o que aconteceu aqui, olha que legal. Como eu pedi para arredondar para 2 casas, a terceira casa era maior que 5, ó. Então, o que ele fez? Ele foi para 76, e não 75. Se o comando fosse trunc, de truncagem, então ele iria manter o 75, porque o trunc, ele ignora, ele trunca mesmo, ele ignora o que vem depois da quantidade de casas que você falou. Consegui esclarecer sua dúvida, Vinícius? A diferença de trunc para arredondamento? Sim, O senhor. percent.2f, ele arredonda, tudo bem? Eu tenho, inclusive, perguntas lá no meu banco de questões sobre isso. Então, quando cair uma questão dessa agora, vocês vão ter condições de me responder isso com total certeza. Ó. Professor, se eu quisesse truncar. Se você quiser truncar, você tem a função trunc. Você chega aqui, ó, trunc. Vem aqui, declara importa uma biblioteca chamada math, import math. Isso. Aí vai chegar aqui, ó, e vai usar mesmo o comando trunc. Você usa o comando trunc e passa o parâmetro. Então, por exemplo, ó, se eu quisesse truncar esse resultado Não, aqui... eu sei, só tem que ter a palavra. Eu chegaria aqui e colocaria assim, ó, math.trunc, ó. Math.trunc, tá vendo? Aí dentro eu coloco o valor que eu quero. Aí não é um Q não, professor? Não, é C mesmo, ó. Olha lá, ó. É um C. Math.trunc, tá vendo? Desse jeito, agora sim, ele vai truncar para você. Aí ele simplesmente trunca mesmo. Então, quem quiser truncar, usa isso aqui. Mas olha só, evitem usar truncagem, porque nos sistemas, em geral, os sistemas contábeis e financeiros, em geral, eles trabalham com arredondamento, tá? Lá no Excel também tem, ó, essas mesmas funções. Então, você chega lá no Excel, ó, e quando você coloca aqui, por exemplo, eu tenho um pi, ó, 3.1456789, tá vendo? Você chega, vou até aumentar aqui, ó. Se você chega aqui e faz assim, ó, isso daqui é igual a trunc, tem até essa função aqui, ó, de truncagem, tá vendo? Você chega aqui, coloca trunc e coloca o resultado aqui, ó, que você quer, ó. Coloca o resultado e quantos dígitos, ó, eu vou botar aqui, ó, ponto e vírgula, eu quero 3 dígitos só. Quando você dá Enter, olha lá, ó, ele truncou para 3 dígitos, tá vendo? Ó, o Python, ele tem o trunc e ele tem o arret. Então, quando você faz math.floor, ó, para arredondar, nessa linha de cima eu vou truncar, ó, math.trunc. Olha lá, ó, trunc, beleza? Se eu quisesse arredondar, é floor. Então, ó, math.floor. Olha lá, ó. Então, esse daqui, ele arredonda e esse daqui, ele trunca. Por favor, amigos, não esqueçam mais isso. Tem muita questão aí nas entrevistas
com esse tipo de coisa. E principalmente perguntando assim, ó, qual é a diferença de arredondamento para truncamento. Eu queria que vocês não esquecessem mais, porque isso não é Python, tá? Isso é matemática financeira e contábil. Qualquer lugar que vocês forem trabalhar, Professor, pode você falar. vai botar esse código aí pra gente? Se você quiser, esse aqui vocês já fizeram, tá? Esse código aqui, ó, tá nessa aula aqui, ó. Nessa aula aqui, ó. Essa daqui, ó. No segundo link, ó. Estruturas condicionais parte Beleza, A. então. Tá no e-mail de vocês, tá? Deixa eu até ver o minuto que a gente faz isso. Ela tá no minuto, ó. Ó, ela tá no minuto 15. A gente tá começando a fazer esse exercício, ó. Exatamente no minuto 15, tá? É o segundo link que tá no e-mail de vocês que eu mandei hoje. Então, vou voltar aqui para o nosso assunto, só para a gente não distanciar muito. Então, a gente está fazendo um exercício aqui que o colega perguntou sobre o arredondamento. Eu vou voltar para o exercício, ó. Exercício laço-repetição. Vou rodar aqui ele de novo, e o exercício laço-repetição, só para a gente ver, ó, que eu fiz o programa de duas formas diferentes e ele teve o mesmo resultado, tá, gente? Ó, em um deles eu fui QTD menor que 10 e o outro QTD menor ou igual a 10. Por que então, professor, que eles deram o mesmo resultado? Porque eu inicializei a variável com valores diferentes, ó, tá vendo? E eu fiz o incremento da variável em lugares diferentes, ó. Quando eu percorri o while QTD menor que 10, o incremento da variável estava antes da impressão. E quando eu percorri o while QTD menor ou igual a 10, o incremento da variável foi para depois da impressão. Até aqui, amigos, tá tranquilo? Posso passar adiante? Tá todo mundo me acompanhando? Ficou alguma dúvida? Se até aqui ficou alguma dúvida, me fala qual é a linha que eu volto e explico de outra forma. Tá tranquilo? Posso passar adiante? Sim ou não? Vocês estão me ouvindo ainda? Tem alguém aí? Eu acho que vocês devem estar falando. Pode arrojar. Tá indo, né? Então, beleza. O Gabriel está perguntando, professor, esse end aqui é o quê? É uma diretiva que você passa para o comando print do Python. A gente viu isso no primeiro dia de aula, não sei se vocês lembram. Ele imprime a variável e no final ele coloca aqui um espaço. Ó. Poderia colocar uma vírgula, por exemplo. Ó. Então, ó, vou rodar agora o programa, você vai observar que agora ele saiu com uma vírgula, tá vendo? Ó? O que você quer que saia no final para ele ficar impresso na mesma linha? Por quê? Se eu não fizer isso, ó, o primeiro eu vou tirar isso. Ó. O primeiro eu vou tirar e vou comentar aqui, ó. Você vai ver que ele vai imprimir em várias linhas, olha lá, ó. Tá vendo? Então, ó, aqui está a diferença dos dois, ó. Quando eu só faço a impressão da variável, olha lá, ele imprimiu um em cada linha. Haverá situações em que vocês vão precisar imprimir um em cada linha. Às vezes o seu cliente quer um relatório, ele quer um relatório de conferência, então é melhor assim, ó. Mas, se você não quiser imprimir um em cada linha, aí o que você vai fazer? Você chega aqui, ó, e coloca a cláusula end, que no final, ó, end, no fim, vai ser o quê? Ele vai imprimir o que você quiser aqui, ó. Nesse caso, eu botei uma vírgula no segundo, só para ficar assim, ó, o segundo impresso com vírgula e o primeiro está impresso sem vírgula, tá vendo? Tudo bem? Consegui esclarecer? Se houver mais alguma dúvida, me falem que Pessoal, eu volto. só mais uma dúvida. Só uma dúvida. Porque faz alguma diferença se a quantidade está fora do print aí? Por exemplo, no primeiro while, tá antes do print, depois na segunda tá depois, né? Faz total diferença. Quer ver, ó? Vamos supor que eu tivesse colocado antes. Ó, você vai ver que o resultado é diferente. Olha lá, ó. Ele vai imprimir até o 11 e não imprimiu o primeiro, ó. Tá vendo? Faz total diferença. Nesse caso aqui, ó. Oi? Por que faz essa? Não imprimiu o primeiro? Por quê? Boa pergunta, ó. Por que fez diferença? No primeiro caso, eu forcei a inicialização da variável de controle com o valor 0. E aí eu começo o while já incrementando ela, ó. Então, antes da impressão, ela já vai valer 1 aqui, ó. Aqui ela já vai valer 1 na primeira rodada. Na segunda rodada vai valer 2 para ele poder imprimir. Sacou? Aqui não, ó. Aqui, como eu quis testar enquanto for menor ou igual a 10, ora, para eu testar menor ou igual a 10, então eu tenho que incrementar a variável depois da impressão dela. Por isso que funcionou, olha lá, ó. Tá vendo que os resultados são iguais? Agora, se não tivesse fora da ordem aqui, aí ele faz aquela bagunçada que você viu lá. Se o cliente quer 10 bombons em cada caixa, se o cliente quer 10 veículos em cada pátio, se o cliente quer 10 cédulas em cada pacote, eu prefiro que vocês usem essa estrutura aqui, ó. Quem vai dar manutenção amanhã vai bater o olho e sabe que vai até 10. Aqui, ó, ele vai achar que vai até 9. Mas não é até 9. O cliente não quer 9 bombons na caixa. O cliente quer 10 bombons em cada caixa. O cliente quer 10 veículos em cada estacionamento. O cliente quer 10 cédulas em cada pacote. Então, esse daqui
visualmente, ele é mais... igual assim, ó, a cantina fica a menos de 100 metros, soa mais perto do que a cantina fica a menos de 50 metros. Ela é mais legível. Essa questão de soar, né, professor? Ela acaba cabendo em outros lugares. Às vezes, assim, a pessoa também... Tem muita gente que cai, assim, tipo, na pegadinha. Qual que pesa mais, 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? Na pessoa, soa mais que pesa o chumbo, né? Mas, assim, na verdade, tudo é o mesmo peso. Exatamente. Isso é muito utilizado por políticos num processo de convencimento. O nome dessa técnica chama-se persuasão. Então, você usa as palavras corretas. Você está dizendo a mesma coisa, mas de forma diferente, porque o cérebro recebe isso de forma diferente. Então, se eu chego para vocês e falo assim, ó, eu uso a letra da Marisa Monte. Não é fácil não pensar em vocês. Lembra da letra da Marisa Monte? Não é fácil não pensar em você. Quando eu uso a negativa numa frase, o cérebro humano ele tem que processar um pouco mais para chegar no resultado. E acaba confundindo mais. Então, políticos evitam, por exemplo, usar a palavra não. Não tem vacina. Então, o que os políticos preferem fazer? Sim, estamos procurando novas vacinas. Ele falou a mesma coisa, só que ele não usou a negativa. Então, isso no cérebro chega de forma melhor. É igual o exemplo do Afonso. O que pesa mais, 1 quilo de algodão ou 1 quilo de chumbo? Ora, o chumbo, ele pesa na frase. Por esse motivo, as pessoas respondem de supetão que 1 quilo de chumbo ele pesa mais do que 1 quilo de algodão, porque o chumbo ele pesa na frase. É igual quando alguém chega para vocês e pergunta assim, ó, quantos animais de cada espécie Moisés colocou dentro da arca? As pessoas vão pensar assim, quantos animais de cada espécie Moisés colocou dentro da arca? Nenhum, porque não foi Moisés, foi Noé. Então, como a gente coloca quantos animais, isso pesa na frase e acaba ocultando as informações que eu quero passar. Políticos usam muito isso para enganar, para persuadir. Então, nesse momento, 100 é menor do que 80. Então, se eu quisesse passar, por exemplo, para alguém a ideia de que o negócio é perto, eu prefiro usar a palavra 100 do que a palavra 80 metros, porque 80 vai soar muito mais longo do que o 100. A mesma coisa aqui, ó, se eu chego e o meu cliente pediu para eu executar 10 etapas, eu prefiro que vocês usem essa instrução aqui, ó. Porque ela é mais legível que está indo até a 10. Essa aqui está me dando a sensação de que eu estou indo até 9, ó. E não é isso que o cliente quer. O cliente quer ir até 10. Tudo bem, amigos? Isso é só firula, tá? Isso é só firula. Se você fizer assim, vai funcionar do mesmo jeito. Mas, para dar manutenção depois, isso aqui é mais intuitivo. Então, como a gente está muito avançado, eu posso me dar o luxo de usar tempo para a gente falar desse tipo de perfumaria. Isso aqui é perfumaria, ó. Tudo bem? Isso é perfumaria. Então, continuando agora. Eu vou pedir para vocês pularem 2 linhas e agora nós vamos fazer o mesmo exercício usando for. Olha lá, ó. Mesmo exercício usando for. Como é que o for funciona, professor? No Python, ele é um pouco diferente do C e do Java, e do PHP e do COBOL. Você vai usar a mesma variável de controle, ó, para que ele dê 1, e aí vai usar a cláusula range. Olha que interessante. O range ele tem um valor inicial e um valor final. Aí, de novo, vem a canseira do Python. Olha aqui, ó. O que o Python faz? Tá vendo que para eu poder... eu vou pular uma linha agora, ó. Eu vou imprimir assim, ó. Agora, usando o for. Então, eu vou pedir para vocês... vou botar aqui, ó. Usando o while, aqui na frente. Só para ficar bonitinho, ó. Usando o while. Usando o while. E agora, usando o for. Vou rodar aqui, ó. Vocês vão ver que é a mesma coisa, ó. Vou até tirar esse espacinho aqui. Ó, vocês vão ver que é a mesma coisa, ó. Ele imprimiu ali, bonitinho, ó. De 1 a 10. Só que agora a gente está usando o for. Como é que é o for, professor? Vou deixar aqui na tela para a gente ver, ó. Como é que é o for? A primeira coisa que a gente vai conseguir abrir mão no for é do incremento, ó. Vou até pedir para vocês botarem esse comentário, ó, gente. Incremento da variável de controle no while é manual. Olha aqui, ó. Por favor, coloquem esse comentário. Coloquem esse comentário, ó. O incremento da variável de controle no while é manual. Tá, gente? Pode falar. Essa função range aí, é ela que está dando 10 aí, porque ela é 1 a menos, né? Quando ela imprime na tela, tipo assim, quando é 11, é tipo, aí é como se fosse do 0 a 10 aí, né? No caso. Exatamente. E aí, então, ó, o que eu preciso ter? A palavra reservada for, a variável de controle a gente precisa continuar tendo, tá, gente? Ó, precisamos continuar tendo uma variável de controle. Lembra que eu comentei com vocês no início da aula que toda instrução de repetição ela tem que ter um controle? Como é que ela vai saber quantas vezes? E nesse nosso exemplo aqui, a nossa variávelzinha QTD, ó,
que a gente declarou lá em cima, QTD. Então, olha só que interessante. O que é a cláusula range, professor? A tradução literal para range, em português, é espectro, é limite, é de quanto a quanto. E aí, nesse caso, não, por favor, não esqueçam disso. O último elemento, ele não está dentro, ele é exclusivo. Eu vou até pedir para vocês colocarem esse comentário assim, ó. O segundo parâmetro é exclusivo, não é inclusivo. O primeiro parâmetro é inclusivo. Olha que doideira, ó. O primeiro parâmetro, que eu vou até pedir para vocês botarem entre parênteses assim, ó, opcional. O primeiro parâmetro é opcional, tá, gente? Esse 1 aqui é opcional, ó. Quer ver? Eu vou fazer o mesmo programa aqui, ó. Só que agora eu vou colocar sem ele, ó. Vocês vão ver que ele começa do 0, ó. Ó. Vou fazer o mesmo programa aqui agora, só que sem o parâmetro lá do 1, ó. Vocês vão ver. Ó, vou imprimir aqui, ó. Agora, usando for, sem o primeiro parâmetro, que é opcional. Vocês vão ver que ele vai imprimir do 0, ó. Vou rodar aqui. Olha lá, ó. Qual é a diferença? Omitindo o primeiro parâmetro, ele assume o valor 0, ó. Só que haverá situações em que vocês vão precisar percorrer de um determinado número, e não tem problema. Só usar o primeiro parâmetro, ó. Tipo do 5 ao 11, por exemplo, né, professor? Exatamente. Agora, olha que legal. Isso daqui eu já vi acontecer em prova, ó. Isso aqui eu já vi acontecer em prova. E era prova de entrevista que o cara não tinha um compilador, ó. Ele colocava assim, ó, de 11,1. E perguntava o que ia ser impresso. Ó, agora usando for... 11 ao 1. De 11 a 1. Olha lá o que acontece, ó. Ele simplesmente não faz nenhuma vez. Por quê? Porque o valor inicial é maior do que o valor final. Então, ó, com os parâmetros trocados. Ele simplesmente não imprime nada, ó. Por que ele não imprime nada? Eu vou até botar as vírgulas aqui, ó, só para a gente ver que ele não imprimiu nada, ó. Eu vou botar as vírgulas, tá, gente? Quem quiser botar aí também, ó. Ó, vou botar as vírgulas só para a gente ver que ele simplesmente não imprimiu, ó. Ele não entrou. Por que ele não entrou, professor? Porque isso aqui foi falso. Range de 11 a 1. Não existe. E se eu quisesse fazer um for reverso? De 11 a 1. Ó, do jeito que está aqui, ó, se eu coloco, por exemplo, ó, olha que legal, a pergunta do Jonathan, ó, se eu coloco 10 aqui, aí eu coloco, ele falou de 10 a 5, né, se eu não me engano, o terceiro parâmetro é o valor de incremento, ó. Olha o que vai acontecer agora. Olha lá, 10, 9, 8, 7, 6. Por quê? Porque o terceiro parâmetro aqui, que é opcional também, é o fator de decremento. Se você não coloca esse terceiro parâmetro, se você não coloca, ele não vai fazer, ó. Por quê? Porque ele está crescendo, ó, só que não encontra ninguém. Então, você tem que chegar aqui e colocar o terceiro... Ó, de 2 em 2, por exemplo. Ó. Eu vou de 10 a 0, de 2 em 2. Olha lá que legal. Ó. 10, 8, 6, 4, 2. Então, você teria que fazer dessa forma, tá? Se você quiser. Mas a questão que caiu lá no concurso era assim, ó. Ele tinha lá 10, 5 e não tinha nada depois. Ele perguntava o que ia imprimir. Não. E aí, uma das alternativas estava 10, 9, 8, 7, 6, 5. E tinha uma outra alternativa que estava 10, 9, 8, 7, 6. Muita gente marcou essa. Tudo bem? De boa demais. Não esqueçam mais isso, por favor. Principalmente quem vai fazer aí o concurso do certo. Professor, aí você me tira a dúvida aí. Coloca do jeito que estava lá. Não, o antigo mesmo, de 1 a 11, né? De 11 a 1, para falar. De 11 a 1. De 11 a 1, né? Você falou. Então, coloca aí a 11 a 1. Isso. Assim? Aí se tiver 15 números, ele começa a partir do 10, imprime a partir do 10, só um número, ou ele imprime todos que tiver a partir do 10? Nesse caso, ele não vai imprimir nenhum, você concorda? Mesmo que tenha mais de 11 números, não é isso? Não imprime nada, né? Exatamente. Por quê? Porque o primeiro elemento já é maior que o segundo e não tem a cláusula aqui, ó, dizendo qual é o incremento. Não, beleza, valeu. Beleza? Professor, pode falar. O terceiro parâmetro, eu posso colocar qualquer valor aritmético, tipo vezes, dividindo? Não, você vai colocar um valor inteiro. Se ele é positivo, ele vai crescer. Então, por exemplo, ó, se eu coloco assim, ó, de 1 a 10, de 2 em 2, olha o que ele vai fazer. Ele vai imprimir 1, 3, 5, 7, 9. Esse é tipo, lembra vou fazer no Java aqui, ó. Vou fazer em Java só para vocês lembrarem, ó. Aí o Java é assim, ó. QTD recebe 0, ponto e vírgula. Lembram disso? QTD menor do que 10, menor ou igual a 10, ponto e vírgula. Lembra desse terceiro parâmetro aqui, ó? QTD mais? Sim. É isso daqui, ó, que o Python está fazendo ali, ó. É isso aqui, ó. O terceiro parâmetro é o fator de incremento. Aqui, se eu quisesse ir de 2 em 2, eu não poderia fazer. Mais 2, mais 2, mais...
QTD mais 2. Se eu fizesse isso daqui lá no Java, ó, ele não vai imprimir os pares de 2 em 2? Sim. No Python, você coloca o quanto que você quer, 2. E se eu quisesse ir de trás para frente lá no Java, eu faria assim, ó, indo de 10, enquanto for maior ou igual a 1, aí eu fazia assim, ó, QTD recebe QTD menos 2. Lembram disso? No Java? Sim. Aí ele diminui de 2 em E 2. basta eu colocar assim, ó, menos 2. Eu coloco o número que eu quero, ó, é 11, 1 e menos 2. Esse menos 2 aqui, ó, equivale ao, lá no Java, a gente colocava QTD recebe QTD menos 2. Entendi. Vou fazer agora em COBOL, ó, em COBOL, como é que ficaria? Para QTD, 2 pontos igual 10, down to 1. Ó como é que seria em COBOL, ó. Que isso, professor? Desse jeito. E como que Professor, seria em... Oi, pode falar. No caso, se eu colocar dois valores iguais no parâmetro ali, Aí ele não vai Essa é a fazer da nenhuma vez. Vê, ó, se eu coloco 11, 11, sem o segundo parâmetro, olha lá que legal. Ele não vai fazer nenhuma vez, ó. Por quê? Porque ele iria de 11 a 10. Aí ele não faz nenhuma vez. Beleza? Então, recapitulando, o que eu preciso que vocês fiquem craques nessa aula de hoje? O for, ele precisa de 3 instruções. Além da palavra reservada for in range, ele precisa da variável de controle, como todas as estruturas de repetição. E aí, dentro do range, ele pode ter 1, 2 ou 3 parâmetros. Professor, quando ele tem um parâmetro só, o que significa? Significa que ele vai de 0 até aquele parâmetro. Professor, e se ele tiver 2 parâmetros, significa que ele vai do primeiro parâmetro até o anterior do segundo parâmetro. E, professor, e se ele tiver 3 parâmetros? Se ele tiver 3 parâmetros, o terceiro é o fator de incremento, que pode ser positivo ou negativo. Então, eu preciso que vocês não esqueçam mais isso. Uma outra coisa boa do for, no Python, é que você pode percorrer listas diretas. Façam esse exercício aqui para mim, por exemplo. Ó. Cria um objeto chamado minha lista, e coloca nela sei lá, coloca as notas de um aluno, ó, 3, 5, 7, 9, 3, 5, 7, 9, por exemplo. Ó. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer assim, ó, para QTD em minha lista, olha que legal. Para QTD em minha lista, olha o que eu vou fazer. Eu vou mandar imprimir os elementos da minha lista. Olha lá que legal. Vou rodar isso daqui agora, ó. Olha lá que bonitinho. Faltou pular uma linhazinha aqui, ó. Só para print /n. Façam esse exercício, só para a gente testar, ó. Percorrendo lista no for. Coloquem façam assim, ó, e rodem para vocês verem que bonitinho. Olha lá, ó. Ele percorreu a lista, ó, que legal. Independente do tipo de dado da lista, tá, gente? Olha que legal. Eu vou criar aqui, ó, dias da semana. Vou criar uma lista assim, ó, por exemplo, segunda, terça, quarta. Vou parar por aqui que vocês já sacaram qual é a ideia, ó. Segunda, terça, quarta. Para QTD em dias da semana, eu vou mandar imprimir. Então, olha lá que legal, ó, segunda, terça, quarta. Então, você pode percorrer o for, ele já é casado com essas estruturas. Professor, o senhor ainda não falou de listas. É porque é a nossa quarta unidade. Na nossa quarta unidade, a gente vai detonar listas, tuplas, conjuntos e dicionários. Aí vocês vão ver a bagaceira, como é massa o negócio. Mas, por enquanto, vamos só saber que a gente pode fazer isso daqui, ó. Tudo bem? Viram, amigos? Que legal isso? Sim, senhor. Show de bola, né? Não. Antes disso, eu preciso falar do break e do continue. Eu preciso falar do break e do continue. Então, eu vou pedir para vocês colocarem um comentário bem aqui para mim assim, ó. Coloquem assim, ó. Continue. O que é o continue? Primeiro, eu vou mostrar aqui onde está isso no nosso material, tá? Vocês vão descer aqui na página 63, ó. Quem puder abrir o material aí para mim rapidinho, localiza a página 63, por favor, do nosso material. Está aí no seu e-mail, já te mandei isso. Também está lá publicado no portal da faculdade. Vai na página 63 e dá uma olhadinha no que ele fala aqui, ó, do continue e do break. O que é o continue e o break? Vou explicar aqui para vocês, ó. O que é o continue e o break? O continue, ele abandona, ele interrompe, não, deixa eu botar uma palavra, ele cancela a execução do laço atual, e passa automaticamente para a próxima
iteração. Por favor, façam essa anotação para mim, amigos, ela é importante, ó. Próxima iteração. Vou fazer um exemplo aqui para vocês verem o que é isso, tá? E o break, ó, vou pedir para vocês colocarem aqui. Professor, break continue tem também nas outras linguagens? Em todas as linguagens, desde o COBOL. COBOL, C, Java, Pascal, Basic, C++, JavaScript, PHP, Node.js, todas as linguagens implementam o continue e o break, e são muito utilizados. O break, ele abandona, ele chuta o balde. Vou até botar aqui entre parênteses, ó, chuta o balde. Abandona o laço atual e sai fora. Não, ele não passa para a próxima iteração. Ó. Ele não passa para a próxima iteração. Ele abandona, ele sai fora do laço. Então, vou fazer um exercício aqui junto com vocês, para isso ficar bem claro. Ó. Eu vou fazer assim, ó. Isso serve para o for ou para o while, tá? Eu vou fazer nas duas, tá? Vou fazer primeiro no while, ó. Enquanto, eu vou inicializar aqui a variável i com 0, tá? Aí eu vou fazer assim, ó. Enquanto o i for menor do que 10, menor ou igual a 10, enquanto o i for menor ou igual a 10, olha o que eu vou fazer. I recebe ele mais 1, e eu vou imprimir o i, ó. Vou imprimir o i. Tá lá, ó. Vou imprimir o i. Então, primeiro eu vou rodar isso daqui, só para a gente ver ele funcionando, ó. Então, tá lá, ó. Opa, deixa eu pular uma linha aqui. Print. Vou pular duas linhas, para ficar bem distante do que a gente quer. Então, tá lá, ó. Pular uma linha aqui, só para a gente ver ele funcionando. Eu vou inicializar, vou começar com 0 e vou contar aqui, só para ele... Olha que legal, vou rodar isso daqui, ó. Olha que interessante. Olha o que eu fiz aqui, ó. Eu falei assim, ó, se o i for igual a 5, quero que você continue. O que o continue fez? Olha lá o resultado. Quem pode me dizer o que o continue fez? Ele tirou o número 5. Ele saiu fora o número 5. Por quê? Porque quando o i foi igual a 5, ele abandonou, ó, ele cancelou a execução do laço atual e passou automaticamente para a próxima iteração. Olha lá que legal. Por isso que não saiu 5, ó. Não foi impresso. Agora eu vou botar um break. Ó, no lugar do 5, eu vou botar um break. Olha que interessante. O que ele vai fazer agora? Ele abandona o laço, ó. Ele abandona o laço atual e sai fora. Sai fora. Por isso que eu escrevi aqui, ele chuta o balde, ó. Ele abandonou o laço, viu? Então, professor, qual é a diferença do continue e do break? Você vai usar o continue quando você não quiser continuar dentro do laço e vai para a próxima iteração. Professor, pode dar um exemplo útil disso no dia a dia? Entendi. Professor, o senhor pode dar um exemplo prático de quando que eu vou usar isso na minha vida? Porque eu não consegui ver um exemplo prático. Então, eu vou te mostrar um exemplo prático. Quando eu estou mandando um e-mail para vocês, ó, eu venho aqui e seleciono a turma de vocês, ó, Python Noturno. Tá vendo lá? Ó o Afonso lá, ó, Afonso Pinheiro da Silva, o e-mail dele é afonso.silva, o Alexandre, o André. Aqui que eu mando e-mail para vocês. Eu tenho essa caixinha aqui, vocês conseguem ver essa caixinha? Essa caixinha aqui, ó, se eu marcar essa caixinha, ele não manda e-mails para alunos que estão faltando. Então, por exemplo, ó, olhem para esse número aqui embaixo, ó, total de alunos da turma. Ó. Quando eu desmarco essa caixa, tem 37 alunos. Não sei se vocês conseguem ver daí. Quando eu marco essa caixa, pula para 35, porque tem 2 alunos aqui para baixo que estão faltando. Então, eu posso parar de mandar e-mail para eles. O que eu faço aqui nesse código? Eu venho percorrendo um while, ó. Enquanto não for o fim da lista, manda o e-mail para o Afonso, manda o e-mail para o Alexandre, manda o e-mail para o André. Se essa caixinha tiver marcado, ó, excluir alunos faltantes, eu tenho um if aqui dentro. Se o Antônio estiver faltando, então continue. Aí o que ele faz? Ele pula o processo de enviar o e-mail e vai para o próximo elemento da lista. Olha que legal. É muito útil o continue. Professor, o senhor agora pode dar um exemplo do break? Do break, ó, vou botar aqui o 5, ó. Observe que se eu boto o break, ele sai fora, ó. Quer ver? Vou rodar, ele vai imprimir só até o 4, ó. Professor, o senhor pode dar um exemplo útil do dia a dia do break? Posso. Aqui, ó. Quando eu estou chegando aqui, estou mandando um e-mail para vocês, eu tenho um botão aqui, ó, que quando eu mando enviar e-mail, ele troca esse texto aqui para abortar. Então, imagine que eu tenho uma lista aqui de 40 alunos. Aí eu comecei a mandar o e-mail. Aí eu, eita ferro, tem um texto, um número errado no e-mail. Eita, eu tenho que abortar. Aí eu aperto esse botão abortar, e aí o que esse botão abortar faz? Ele coloca um valor falso numa variável, e lá dentro eu tenho assim, ó, dentro de cada laço. Se com abortar for igual
a false foi igual a verdadeiro, eu faço isso lá dentro do código. Aí o que eu faço? Eu tenho um break. Ele abandona direto e não continua enviando os e-mails, ó. É muito útil o uso do break e do... Professor, o break ele seria tipo um interruptor quando der ruim, correto? Ou quando dá sucesso também. Imagine que você fale assim, ó, eu peço para você, percorra a lista de alunos, o primeiro aluno que tiver aprovado, me lista o nome dele e sai fora da lista. Você quer só saber quem é o primeiro que preciso conversar com ele. E aí você... Né? Exatamente. Ou então para filtrar, né, professor? Percorre a lista onde o nome fala um negócio Jonathan. Isso, exatamente. Quando for sucesso, quando for aluno igual a Jonathan, eu já encontrei quem eu quero, eu saio fora. A gente faz muito isso em algoritmo de ordenação. Você está procurando um nome na lista. Aí você vem percorrendo a lista. Quando você encontra um nome, você dá um break. Porque você não precisa ir até o final da lista. Mas professor, dois, né? E mesmo assim. Professor. É muito, muito útil. Oi, pode perguntar. No caso do continue, tem como eu fazer o seguinte procedimento? Por exemplo, eu quero pegar uma informação, o nome de um aluno. O aluno falou, tem 2 Jonathan. Com continue, faz assim, eu quero que você pegue esse valor, armazena ele em outro canto e continue, assim, até achar outros alunos com esse mesmo nome. Tem como fazer isso? Eu não usaria o continue, não. Se eu encontrei, eu poderia fazer assim, ó. Se a variável aluno for igual ao valor que está lá na variável, por exemplo, imagine que exista lá Jonathan. Aí o que eu faço? Se isso for igual, então aí ele faz o que tem que fazer, aqui, ó, ele faz o que tem que fazer, vou botar aqui, ó, comandos. E aí eu continuo normalmente aqui, ó, porque eu tenho mais coisas para fazer. Agora, se o seu cliente fala assim, ó, se você encontrar o aluno, aí já manda um e-mail para ele e aí passa para próximo aluno da lista, aí sim, eu tacaria um continue aqui, ó, porque ele não faria o que tem aqui em comandos 2, ó, comandos 2, ele não faria o que vem depois de comandos 2, ele faria o que vem depois de comandos, ele faria comandos 1, e o continue apontaria o que tem aqui, ó. Professor, então, tipo assim, se o aluno faltou, ele não roda um comando, né? Isso, exatamente. Olha aqui, ó. Imaginem vocês que eu tenho um aluno, Antônio Pereira, que ele seja um aluno que ele está nessa lista aqui, ó, que ele está faltando muito. Aí ele vem aqui, ó. Enquanto não for o fim da lista, ele manda o e-mail ele pega a matrícula do Afonso, monta o e-mail para o Afonso, envia o e-mail para o Afonso e grava no log que o e-mail foi enviado com sucesso. Aí eu não estou dentro de um while, agora ele passa para o segundo, ó. Ele pega a matrícula do Alexandre, monta o e-mail do Alexandre, envia o e-mail para o Alexandre e grava o log que o e-mail foi enviado com sucesso. Esse log, vou até mostrar para vocês, ele existe mesmo, ó. Olha aqui quando... Oi, pode falar. No caso aí, esse vai ter que ser criado dois blocos de código, correto? Ou não? Não, um bloco só. Ó, tá vendo esse log que ele gera para mim aqui, ó? Essa é a última etapa, vocês conseguem ver? Aí, olha só, quando eu chego aqui, ó, aí faz de conta que o Antônio, ele tá dentro dessa lista aqui que tá alunos faltantes. Aí ele faz assim, ó, se essa caixinha estiver ligada, ó, excluir alunos faltantes, se essa caixinha estiver ligada, aí end, Antônio tá faltando, então continue. Porque eu não vou pegar a matrícula do Antônio, eu não vou escrever um e-mail para o Antônio, não vou mandar o e-mail para o Antônio e não vou gerar um log do Antônio. Ele vai passar para o próximo. Caraca, que doido. É louco isso, né? E aí, ó, lá vai estar bem assim, ó. Lá vai estar bem assim, ó. Se o checkbox de falta for igual a true, lá vai estar assim, ó. Se for verdadeiro, resgata faltas. Aí eu passo o parâmetro. Antônio, for maior do que 0, ou seja, ele tem pelo menos uma falta, aí o que eu faço? Continue. Se não, aqui agora vem o resto dos comandos, normalmente, ó. Vem aqui, vem assim, ó. Captura a matrícula. Eu tenho uma função captura matrícula, passando o Antônio. Aí aqui, o próximo comando, eu tenho monta texto, e-mail, passando os dados do Antônio. Pode falar. No caso, e aqui eu tenho envia e-mail, passando o e-mail do Antônio. E o último eu tenho grava log sucesso Antônio. Olha que legal. Só que no lugar de Antônio aqui vai ter uma variável, né? Óbvio, vai ter uma variável que eu vou estar percorrendo dentro do for. Olha que legal. Se aquele check lá tiver marcado, esse check aqui, ó, excluir alunos faltantes. Se tiver marcado, aí ele vem agora, o end, os dois não tem que ser verdade, aí ele vem agora e chama essa função, passando o Antônio. Se ela retornar mais de 0 faltas, sinal que não é para eu mandar e-mail para ele. Então o que eu faço? Continue. Ele aborta tudo isso daqui, ó, e passa para o próximo aluno da lista. Na aula passada a gente fez esse programa aqui, ó. Na aula passada a gente fez esse programa, só para vocês relembrarem, que era um exercício que pedia as notas dos alunos, né?
Inclusive, eu estou até com um e-mail aqui marcado como não lido, do Lucas Henrique. Viu, Lucas? O seu e-mail está aqui marcado como não lido, porque você está com uma dúvidazinha aqui e eu estou ajustando o seu algoritmo para te responder, tá? Por isso que eu ainda não te respondi. Então, esse foi o exercício que nós fizemos aqui na semana passada, onde a gente construiu um algoritmo, olha que legal. O pedido era esse, não sei se vocês se lembram, ó. O cliente pediu para implementar um algoritmo que solicite as notas dos alunos, o nome e a idade do aluno. Não sei se vocês lembram. Ao final, apresentar o nome e a idade do aluno que apresentou a maior nota da turma. Depois, implementar o cálculo das 3 notas para cada aluno. Depois, apresentar também o aluno, a idade e a média que apresentou o pior rendimento da classe. Depois, solicitar ao usuário a quantidade de provas a serem aplicadas. Depois, solicitar ao usuário a média para aprovação na faculdade. Depois, apresentar o percentual de alunos aprovados na turma. E, por último, apresentar o percentual de alunos reprovados na turma. Esse foi o exercício que nós fizemos na semana passada. Ficou bem legal, porque ele ficou bem dinâmico. A gente pede quantidade de alunos, a gente pede quantidade de provas, a gente pede a média, então ficou todo configurado. A gente fez esse exercício utilizando a estrutura while. O material já está postado lá no CIA, eu mostrei para vocês, a gente está trabalhando em cima do capítulo 3, que são os fluxos de repetição dentro da linguagem Python, e hoje, o que a gente vai fazer? Hoje a gente vai trabalhar com o for. Então a gente viu na semana passada o while, e hoje a gente vai trabalhar com for. Vocês já devem conhecer o for, com certeza, de outras linguagens. É muito provável que vocês tiveram outras disciplinas de programação, e o que a gente vai fazer hoje é implementar o for dentro do Python. Então, o que eu vou pedir para vocês fazerem? Por favor, clique com o botão direito do mouse aí, e vamos pedir um novo arquivo para a gente brincar com o for agora, ó. Então, eu vou chegar aqui, ó, eu vou pedir File, New, Python File. E aí, a gente vai... Vamos botar o mesmo nome de arquivo? Vamos colocar assim, ó. Vamos colocar exercício usando for. Ó, coloquem assim, para a gente ficar todo mundo igual. Façam junto comigo, porque esse programa ele vai ficar bem grande, tá? E aí, ele vai ficar bem grande. Então, nesse caso, eu quero que vocês façam junto comigo, porque aí, dessa forma, a gente vai evoluir esse exercício para ele ficar bem legal, bem completo. Então, eu vou fazer devagarzinho aqui, ó, para que todo mundo me acompanhe, tá? Então, o nome do arquivo ficou assim, ó, exercício usando for, tudo bem? A primeira coisa que eu vou mostrar para você, eu vou mostrar aqui o que a gente já fez na semana passada, só para a gente relembrar, ó. Eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, eu vou fazer assim, ó, eu vou declarar uma variável, vou fazer devagarzinho para vocês fazerem junto comigo, tá? Eu vou botar aqui uma variável chamada QTD, ela recebe 0, ó, por exemplo. QTD recebe 0. Coloquem aí junto comigo, para a gente fazer Esse programa ele vai ficar bem grande no final dessa aula, ele vai alcançar bastante linhas, então eu vou fazer devagar para vocês me acompanharem, tá? QTD, primeiro, vou relembrar o que a gente fez na aula passada, olha só que interessante. Eu vou fazer assim, ó, enquanto QTD for menor do que 10, menor ou igual a 10, olha que legal. Enquanto QTD for menor ou igual a 10, aí a gente viu na aula passada que eu finalizo o while colocando o operador 2 pontos, e aí a gente vai fazer o seguinte, olha que vamos fazer assim, ó, a gente incrementa o QTD vai receber ele mesmo mais 1. Então, a partir de agora, QTD vale 1 na primeira rodada. Depois, a gente vai dar um print assim, ó. Coloca assim, ó, print. A gente vai jogar assim, na tela, a gente coloca o valor de QTD, tá? Vamos colocar assim, ó. Vamos imprimir QTD. E aí, a gente coloca no final da impressão, a gente coloca um espacinho assim, ó, só para ficar bonitinho, ó. Tá? Então, coloquem aí para mim, ó, print, aí a gente vai imprimir o valor de QTD, e no final dessa instrução, ó, lá no final end, a gente vai colocar um espacinho, só para ficar bonitinho, tá? Aqui fora do algoritmo agora, ó, aqui fora do while, eu vou dar um print agora só para botar o fim do programa, ó, print, fim do exercício, só para a gente ver bonitinho que ele... Vou colocar aqui no começo também, ó, coloque no começo assim, ó, início do exercício, início do exercício e lá no final, fim do exercício. Coloquem assim, só para a gente fazer um teste para ver ele imprimindo lá, olha lá. Ah, deixa eu pular uma linhazinha aqui, deixa eu botar um barra N só para ficar bonito, tá? Vou botar um barra N aqui, ó, só para ficar bonitinho. Façam a mesma coisa. Eu estou fazendo devagarzinho porque eu quero que todo mundo me acompanhe. Ah, ele foi até 11 porque eu estou incrementando dentro. Eu vou pedir para vocês tirarem esse menor ou igual aqui, ó, só para ficar bonitinho até 10, ó. Tudo bem? Ó. Então, para quem não me acompanhou, vou colocar aqui no chat.
Eu quero todo mundo me acompanhando, todo mundo igual a mim, tá? Pra gente fazer isso daqui. Esse exercício vai ficar bem grande no final da aula. E aí, dessa forma, todo mundo me acompanha direitinho. Então, pois bem, estamos lá, ó. Estamos com... O resultado tá ali embaixo, tá vendo, ó? Ele botou início do exercício, imprimiu os númerozinhos e depois ele colocou fim do exercício. Pronto. Isso aqui foi o que nós fizemos na aula passada, tá, gente? Vou até botar aqui, ó, início do exercício usando while, ó, usando while, tá? Vou pedir para vocês fazerem isso também, ó, usando while. Por quê? Porque agora a gente vai fazer o mesmo exercício usando for. Então tá lá, ó. Início do exercício usando while, a gente imprimiu os 10. Fim do exercício usando while. Então essa é a primeira coisa que isso foi o que a gente fez na semana passada. Agora a gente vai começar o conteúdo da aula de hoje, ó. Vou fazer a mesma coisa aqui, eu vou copiar isso aqui, ó. Vou copiar e vou colar aqui embaixo. Vou pedir para vocês fazerem a mesma coisa. Vou imprimir aqui uma linhazinha a mais aqui, só para ele ficar... Aí vou botar assim agora, ó, usando o for. Bem? Que é o conteúdo da nossa aula de hoje. Se tiver muito devagar, me avisem aí. Se tiver muito rápido, me avisem aí pra gente seguir igualzinho. Então, olha lá, ó. O que nós vamos fazer aqui agora, amigos? A gente vai implementar a estrutura do for. Como é que funciona o for? O for funciona assim, ó. Tá vendo onde eu tenho while? Eu vou pedir para vocês matarem essa linha e vamos agora escrever o for. Olha como é que é o for dentro do Python. Ele é muito tranquilo. Para a variável QTD em, ó que legal, ó, para QTD em, e aí a gente usa a cláusula range, olha que interessante. E aí o que eu faço? Eu posso colocar aqui o valor inicial que eu quero e o valor final. E aí eu não preciso mais colocar essa operação, ó, porque o próprio for já faz isso para a gente. Então, por exemplo, olha que legal. Para o QTD indo de 0 até o valor 9, porque aí eu quero que ele vá até o 10, ó. Então, olha, eu vou até tirar essa linha aqui que eu não preciso mais, ó. Que o QTD eu não preciso mais inicializar a variável. Então, olha lá que legal. Até o valor 11, tá? E aí eu vou botar aqui o valor 1, ó, que interessante. Eu vou abrir a minha tela e vou mostrar aqui os dois resultados. Deixa eu tirar esse espaço, essa linha em branco aqui, porque ficou para eu ganhar tela. O de vocês não precisa tirar não, tá, gente? E como eu estou exibindo a minha tela, quanto mais espaço eu tiver aqui, melhor. Então, olha só. Olha como é que ficou o resultado do nosso exercício. Ó, que legal. Então, eu vou mostrar aqui, ó. Primeiro, o nosso código em while, que está aqui em cima. O resultado dele ficou aqui, ó. A gente imprimiu os valores de 1 a 10. Lembrando, a gente precisou inicializar a variável de quantidade e a gente precisou, dentro do while, a gente precisou incrementar. Vou até pedir para vocês colocarem esse comentário, ó, que legal. Coloca esse comentário aqui, ó. Precisamos incrementar manualmente a variável de controle no while. Coloquem, por favor, esse comentário, ó, gente. Coloque esse comentário aqui na linha 4, ó. Precisamos incrementar manualmente a variável de controle do while. Eu vou pedir para vocês copiarem esse mesmo comentário e colocarem aqui, ó, na linha 10, ó. Só que vocês vão botar antes a palavra não, ó. Não precisamos incrementar manualmente a variável de controle no for. Olha que legal. Por quê, professor? Porque a grande vantagem que o for apresenta para a gente é justamente essa. Ele já faz esse incremento para a gente. Olha lá que legal, ó. Então, por favor, coloquem esse comentário aqui, ó, na linha 10. Não tirem isso daqui, só para a gente nunca mais esquecer isso, ó. No for, não precisamos incrementar a variável de controle. Por quê, professor? Porque ela já é feita aqui, ó, na linha 9. Olha que legal. Eu vou explicar a linha 9 pedacinho por pedacinho, ó. Ela começa com a palavra reservada for. Ele começa com a palavra reservada for. Então, lá o que é a palavra reservada for? É a estrutura de repetição. Equivaleria ao nosso while da aula passada, tudo bem? Lembrando que a linguagem de programação Python não implementa o do while, que existe no C, no Java, no PHP, no JavaScript, já no Pascal e no COBOL e no Basic, em vez de do while é repeat until. Ou seja, no COBOL, no Basic e no Pascal é repeat until. No C, no Java, no JavaScript, no PHP é do while. A tecnologia Python não implementa o do while. Qual é a diferença do while para o while? A gente viu na aula passada. O do while, ele testa o laço no final da instrução. E o while, ele testa o laço no início. Olha aqui, ó. Esse aqui é o meu laço while. Ele faz o teste lógico no início, antes de entrar, ó.
Lá nas outras linguagens de programação que implementam o do while, o teste é feito no final. Se vocês quiserem, eu abro aqui um compilador Java, um compilador C, um compilador Pascal e mostro isso para vocês, tá? Como é que é o do while, eu relembro. Se alguém quiser, é só pedir aí no chat que eu faço. Então, olha só. Como o Python não implementa o do while, a gente teria que fazer uma função para fazer uma estrutura de repetição com o teste lógico no final. E aí, olha só. Ele verifica aqui, ó, enquanto a variável QTD for menor do que 10, aí o que eu faço dentro do laço, na linha 4? Que eu pedi até para vocês colocarem esse comentário aqui, ó. Precisamos incrementar manualmente a variável de controle no while. Por quê? Porque o while, ele precisa disso. Já o for, não, ó. Não precisamos incrementar manualmente a variável de controle no for. Por quê? Porque ele faz isso. Então, a primeira coisa que eu tenho, palavra reservada for. Depois, variável de controle, tá? O for, ele precisa de uma variável de controle. Uma variável geralmente associada ao valor, ao tipo de dado inteiro. E aí, a palavra reservada in significa que eu vou percorrer o valor de quantidade dentro do range. A tradução literal para range seria espectro, seria escopo, seria de início ao fim, por exemplo. Então, quando a gente tem aqui o range, eu estou falando assim, ó, de onde eu quero partir, vírgula, ó que legal, até onde eu quero ir. Olha que legal isso, ó. Lá nas outras linguagens, por exemplo, se fosse lá no Java, seria assim, ó, aí eu coloco QTD, o valor inicial dela, ponto e vírgula, depois eu coloco a condição de controle, QTD menor do que 10, ponto e vírgula, e depois eu coloco o fator de incremento, ó, QTD mais, ó, isso seria lá no Java, ó, não sei se vocês se lembram. No Java seria isso daqui, ó, tá? Agora eu vou fazer no COBOL, no BASIC e no Pascal, seria assim, ó, for, aí eu coloco QTD variando de 0 to 10 olha aqui, ó, se fosse no COBOL, no Pascal ou no BASIC, seria assim, ó. Aqui é Java, C, Pascal, ou Java, C, PHP e JavaScript, ó. Java, C, PHP e JavaScript é assim. COBOL, BASIC, Pascal é assim, ó. Ah, não tem esse parênteses não, é assim. Para QTD variando de 0 to 10 Então isso daqui, ó, begin, end. Isso daqui seria Pascal, COBOL, BASIC. Isso daqui, C, Java, PHP, JavaScript. E isso daqui, Python. Ó. Então, tá aí nas 6 linguagens mais utilizadas que nós temos. Tudo bem? Vou até botar esse comentáriozinho aqui. Ó. Então, isso daqui seria em Ctrl X. Isso daqui seria em Java, C, C++, PHP, JavaScript. Ó, seria desse jeito. E agora aqui embaixo, como é que seria em COBOL, BASIC, Pascal, ó. COBOL, BASIC, Pascal, Object, Pascal. Ó, então tá aí o for em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 linguagens de programação diferentes, tá? 10 linguagens de programação diferentes, ó. Java, C, C++, PHP, JavaScript, COBOL, BASIC, Pascal, Object, Pascal. Professor, quem programa geralmente tem facilidade em programar em várias linguagens. Verdade. Se você conhece a lógica de programação, basta só você trocar depois a forma de fazer. Olha como é que é no Java, olha como é que é no Python. Então, é fácil a gente ver por conta disso. Tudo bem? Então, é assim que é feito. E aí, olha só, o que eu fiz? Eu fiz a mesma coisa, mandei imprimir e está lá o resultado agora usando for. Ó. Então, ele varia de valor inicial até valor final. Olha que interessante, não sei se vocês puderam reparar. O range final não inclui o valor que está aqui, ó. Ó, o 11, por exemplo, se eu quero ir até 10, então o que eu coloco? Eu coloco 11. Eu, inclusive, achei isso muito ruim. Por que eles implementaram dessa forma? Por que não deixou tão claramente logo o valor final? Ficaria muito mais legível para qualquer desenvolvedor, principalmente os programadores iniciantes. Mas não, eles fizeram assim, ó, ele vai variar do valor inicial até o anterior do valor final. Por esse motivo, a gente imprimiu aqui, ó. Ele foi de 1 até 10, tá? Professor, e quando eu devo usar o for e quando eu devo usar o while? Eu tenho um vídeo aqui, ó, no meu canal do YouTube, que eu vou até passar para vocês. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal do YouTube explicando quando que a gente deve usar o for e quando que a gente deve usar o while, tá vendo, ó? While ou for, que laço de repetição utilizar? Então, eu vou colocar aqui o link para quem quiser assistir depois da aula, que eu estou explicando quando você deve utilizar um e quando você deve utilizar o outro, porque não é a vontade do programador. Ah, professor, eu gosto mais do while. Ah, não, professor, eu já gosto mais do for. Não.
Haverá situações em que você tem que usar o for e haverá situações em que você tem que usar o while. Tá? Então, olha só, o que eu estou fazendo aqui agora? Aí ele manda imprimir e aí ele saiu aqui do laço for, ó, por isso que ficou desse jeitinho aqui. Professor, e agora vamos para as variações do laço for. E as variações do laço for, professor? O laço for, essa primeira cláusula aqui, ela é opcional, ó. Eu vou até pedir para vocês fazerem um teste. Tirem essa primeira cláusula aqui, ó, igual eu tirei, tá? No meu. E rodem o programa. Quando você rodar o programa, você vai ver que ele mudou o comportamento. Ó, quem percebeu? Quem rodou aí e fez o mesmo teste? Olha lá, ó. O que eu fiz? Eu tirei, ó, vou botar em comentário aqui como é que estava antes, ó. Só para a gente lembrar, ó. Antes, eu vou botar em comentário aqui, ó. Antes estava assim, ó. Eu estava indo do 1 até o 11, que na verdade ele vai até o 10, né? Agora eu pedi para vocês tirarem esse valor. Olha o resultado lá que aconteceu. Ou seja, com base nessa informação, como é que é o comportamento da estrutura de repetição for dentro do Python? Se a cláusula inicial ela for omitida, porque ela é opcional, então se ela for omitida, ele assume o valor inicial 0. Olha que interessante. Vocês viram a diferença? Olha como é que antes ele ia do 1 até o 10. Agora ele está indo do 0 até o 10. Porque essa cláusula ela é opcional, tá? Então, tá aqui, essa é uma das características da estrutura for. Uma outra coisa interessante do for é que você pode percorrer listas aqui, ó, que é o que a gente vai ver na quarta unidade do nosso curso. Né? Então, eu posso declarar uma lista aqui, por exemplo, ó, eu posso chegar aqui, ó, minha lista. Minha lista, ela vai receber, por exemplo, ó, ela recebe 3, 5, 7, 9, por exemplo. Ó. E aí eu posso fazer assim, ó, para ir em minha lista, olha que legal. Para ir em minha lista, aí eu posso, por exemplo, imprimir os elementos da lista, por exemplo. Ó, aqui, por exemplo, ó, eu vou imprimir o valor de i. Aí o valor de i, ele vai imprimir a quantidade de elementos da minha lista. Ó. Então você pode percorrer, olha lá, ó, 5, 7, 3, 5, 7, 9, tá vendo? Ou seja, o bom do for é que você pode percorrer listas, você pode percorrer tuplas, você pode percorrer dicionários, você pode percorrer qualquer vetor, você pode percorrer qualquer coisa aqui, ó. Então, uma das vantagens da linguagem Python em relação às demais linguagens é a capacidade que o Python tem de percorrer diretamente nas listas. Então, você pode ter uma lista em memória e percorrer os elementos dela e fazer operações dentro dela, tá vendo? Então, vamos fazer um exercício aqui, um outro exercício para a gente treinar a estrutura for. Um exercício que pega qual é o maior e o menor dos números. O que eu estou fazendo aqui? O que é o comando input? O comando input, ele captura e retorna do tipo texto um valor que o usuário digita pelo console. E o que é o comando int? Ele converte esse conteúdo que é do tipo texto, ele converte para inteiro e coloca dentro do valor de QTD. Tá? É isso que ele faz. Tudo bem? Essa é a primeira coisa. Por quê? Porque o exercício, ó, vou até colocar aqui ó, o pedido do cliente. Ó. O exercício era justamente isso aqui. Ó. Ele pede para solicitar, ó, solicite ao usuário a quantidade de números a serem informados. Isso a gente está resolvendo aqui na linha 7, ó, pronto. Quantos valores deseja coletar? Eu atendi o pedido número 1. Até aqui, tá tranquilo? Posso seguir adiante? Alguém coloca assim, pode, só para eu ter uma ideia. Ou então, se tiver alguma dúvida, fala assim, segura, que aí eu seguro um pouco e explico de novo. Ó, pode, então beleza. Próximo passo, ó o 2 aqui, ó. Apresentar ao final o maior e o menor número. Ah, então, olha o que eu vou fazer, ó. Eu vou fazer assim, ó. Olha a malandragem, para ir percorrendo de 1, ó, de 1 até quanto, professor? Ó, o Matheus já finalizou, show de bola, Matheus. Ó, para ir variando de 1 até QTD, né? QTD, ó, até QTD. Só que lembram-se, não sei se vocês lembram, QTD, se o usuário colocar o valor 10, eu quero 10 valores. Então, ele vai fazer até 9. Então, o que eu posso colocar assim? Eu posso colocar, ou eu coloco variando de 1 até QTD mais 1, posso fazer isso, quer ver? Ó, só por curiosidade. Se eu mandar imprimir isso daqui, ó vou mandar imprimir o valor de QTD só para a gente ver, ó, só para vocês verem como é que ele faz, ó. Ó, eu vou rodar aqui, ó, executar. Quando eu coloco ali, ó, 10, olha lá que interessante. Ele imprimiu aqui, ó, para ir variando. Ele imprimiu o valor 1 e o valor 11.
Deixa eu ver aqui porque que ele imprimiu o valor 1 e o valor 1. Deixa eu botar aqui QTD. Quantos valores deseja coletar? Eu quero 10. Então, ele está imprimindo aqui o valor 1 e 11. Para ir em 1 até QTD. Deixa eu tirar esse 1 aqui, ó, só para ver. Vou botar aqui 10. Opa, o que ele estourou aqui? Para ir em QTD. Int object is not iterable. Já sei. Ele falta o range aqui, ó. In range, o tempo todo. Eu vou botar aqui mais um, ó, só para ver ele percorrendo, ó. Olha lá, quando eu coloco mais um, ele voa até o 10, tá vendo? Ó? Então a gente tem duas formas de fazer isso. Ou eu coloco somente a palavra QTD, ó. Quando eu colocar somente QTD, ele vai de 0 a 9. Quer ver? Eu vou rodar aqui, ó. Quando eu boto 10, olha lá, ele vai de 0 a 9. E aí, o que eu posso fazer? Vai atender, tudo bem? Porque preciso 10 elementos, ó. E aqui eu tenho os 10 elementos. Posso fazer isso. E aí, na hora de imprimir, eu acrescento mais um. Eu faço assim, ó, por exemplo. Eu coloco print e coloco assim, ó, informe o primeiro valor, por exemplo. Ó, informe o primeiro valor. A gente pode fazer assim, ó. E aqui eu coloco assim, ó, format, e coloco o valor i mais um, por exemplo, ó. Vamos ver se isso vai ficar bonito. E aí eu vou só para ver se isso aqui vai ficar bonitinho, ó. Então, ó, quantos valores deseja coletar? 10? Olha lá, ó. Informe o primeiro valor, informe o segundo valor, informe o terceiro valor, tá vendo? Então, vai funcionar desse jeito, porque eu acrescentei o aqui, ó. Até aqui, tá tranquilo? Ou eu preciso voltar a algum ponto? Ótimo, o Vinícius disse que até aqui tá tranquilo. Beleza. Se alguém achar que não tá tranquilo, me fala que eu volto, tá, gente? Volto e explico de novo. Eu tô fazendo devagarzinho justamente porque eu quero que todo mundo me acompanhe. Esse exercício vai ficar bem legal, vai ficar bem grande. Então, olha lá, ó. Próxima coisa que a gente vai fazer. A gente vai capturar o valor aqui, ó. Eu vou declarar uma variável aqui fora. Eu vou declarar o exercício pede para apresentar o maior e o menor. Então, eu vou declarar uma variável aqui, ó, chamada maior valor. E vou declarar também aqui uma variável chamada menor valor. Ó, maior valor, menor valor recebem 0. Tá? E aí, o que eu vou fazer? Dentro do nosso for, a gente tem que controlar esses conteúdos. Ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó. Se... não, isso tem que ser depois que eu pedir o valor aqui, ó. Pedir para informar o valor. Aí, ó, informe o valor. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai capturar isso, ó. Eu vou botar, então, um input aqui, ó. Eu vou colocar aqui uma variávelzinha chamada valor atual. Valor atual, ó. Valor atual, ela recebe o quê? Ela recebe, eu vou converter para inteiro e vou botar um input aqui, ó. Input. Olha que legal. Informe o primeiro valor, ó. Valor atual recebe isso. Eu vou percorrer esse programa só para ver se ele está funcionando. Olha lá, ó. Quantos deseja coletar? 10. Opa, deixa eu ver o que ele falou aqui. O maior e menor valor recebe 0. Então, deixa eu botar aqui, ó. Maior valor recebe 0 e menor valor recebe 0. Então, ó, só para ele percorrer aqui, ó, vou botar 10. Bota lá, informe o primeiro valor, 5. Informe o segundo valor, 3. Informe o terceiro valor, tá vendo? Só para a gente ver se isso está funcionando mesmo, ó. Ele tá funcionando de tudo bem? Então, ó, ele vai aqui nesse caso pedir até o valor número 10, ó. Quando chegar no informe o valor 10, ele vai sair do programa, olha lá, beleza? Então, até aqui a gente já está pedindo os valores. Até esse ponto, deixa eu copiar esse código aqui e vou colocar... não, deixar para fazer isso quando tiver mais código. Até aqui, tá tranquilo? Posso seguir adiante? Ou eu preciso voltar o Gustavo tinha colocado ali, ó, faltou o range, professor. Obrigado, Gustavo. Exatamente, estava faltando o range aquela hora. Obrigado por ter apontado. Até aqui, amigos, posso seguir ou eu preciso voltar em alguma explicação? Só para você ter uma ideia. Por mim, pode prosseguir, o Vinícius. Mais alguém acha que eu preciso voltar ou posso seguir? Eu quero todo mundo junto comigo, tá? Ó, o Nicolas também disse que eu posso prosseguir. Ok, se alguém precisar que eu volte, só falar. Eu volto e explico de novo. Então, pronto. Olha o que eu vou pedir para vocês fazerem agora, ó. Na primeira rodada, ó, quando o i for igual a 0, é sinal que a gente está na primeira rodada. Nós fizemos isso na aula passada, não sei se vocês se lembram. Na primeira rodada, o que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó, maior valor, ele recebe o valor atual. Por quê, professor? Porque na primeira rodada, o primeiro número ele é o maior valor e o primeiro número também é o maior valor. Vocês concordam comigo? Na primeira rodada, é isso, ó. O maior valor vai receber valor atual.
E o menor valor vai receber também o valor atual. Por quê? Porque o primeiro número, ele é o maior e ele é também o menor. Agora, olha o elif aqui, ó. Elif, ou seja, se não, olha que interessante. Else, vou botar aqui, ó, else. Olha que interessante, else. Se não, se for da segunda rodada em diante, vou fazer assim, ó. Se o valor atual, ele for maior do que maior valor, então, o que a gente precisa fazer? Maior valor recebe valor atual. Vocês concordam? Somente se o valor atual for maior do que maior valor. Então, aí eu troco, ó, o maior valor recebe valor atual. A mesma coisa, amigos, a gente tem que fazer agora com o menor valor, ó. Se o valor atual for menor do que menor valor, olha que legal. Então, o que a gente tem que fazer? O menor valor, ele tem que receber o valor atual. Prontinho, ó que legal. Finalizamos a nossa lógica. Desse jeito, olha que interessante. Na primeira rodada, professor, como é que eu sei que essa é a primeira? Vou até botar esse comentário aqui, ó. Na primeira rodada, o único valor que temos é o maior e também o menor. Olha que legal. Vocês concordam comigo? O primeiro número, ele é o maior de todos. E ele também é o menor de todos, porque é o único que a gente tem. Se um casal só tem um filho, esse filho é o mais bonito de todos e ele também é o mais feio de todos, que só tem um. Então, agora, na segunda em diante, não, ó. Da segunda rodada em diante, precisamos identificar se chegou um valor maior ou menor. Maior ou menor. Da segunda rodada em diante, olha lá, ó. Da segunda rodada em diante, precisamos identificar se chegou, precisamos saber se chegou um valor maior ou menor. Aí o que a gente faz? Se o valor atual for maior do que a variável que eu tenho para controlar o maior valor, então ela tem que receber o cara atual, ó. Entendeu? Se não, não. Aí agora eu coloco o if aqui, ó. Eu vou chegar aqui agora, ó, outro if. Professor, por que o senhor não colocou elif aqui? Porque se eu colocar elif, vai ter um erro de lógica dentro do programa. Quem pode me dizer qual seria o erro de lógica se eu colocasse elif? Tá vendo que aqui eu estou forçando o processador a trabalhar duas vezes? Eu estou forçando o processador a fazer dois testes, ó. Eu estou forçando. O Vinícius falou, porque o elif, ele contradiz o if. Na verdade, se eu coloco o elif, se isso aqui for verdade, ele não testa o segundo, ele só testa o segundo se aquele primeiro ali for falso. Então, para garantir que eu não venha ter problema, eu vou forçar o processador a testar os dois casos, tá? Vamos testar isso daqui do jeito que tá, para ver se do jeito que tá, ele já resolve a nossa vida, ó. Deixa eu chegar aqui agora. Fora do programa, eu vou dar um print assim, ó. Eu vou colocar assim, ó. O maior valor informado foi. E vou concatenar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Ponto format. E vou colocar a variável maior valor. Ó, que coisa boa. O William também já matou essa tarefa. Show de bola, William. Show de bola. Então, ó, eu vou colocar aqui, ó. O maior valor informado foi, e vou botar maior valor, e vou pular uma linha, ó, vou pular uma linha aqui, e vou colocar a mesma coisa aqui embaixo, ó, o menor valor informado foi, e vou botar aqui, ó, só para a gente ver se o nosso programa já está funcionando do jeito que está, tá? Vou fazer um teste aqui, e vou botar 10 valores, ó. Quantos valores deseja coletar? 10. Então, vai lá, informe o primeiro valor. Vou botar o valor 4. Informe o segundo valor. Vou botar o valor 9. Informe o terceiro valor. Vou botar o valor 7. E assim por diante, ó. Vou botar um valor negativo aqui no meio do caminho. Vou botar valores repetidos, ó. Vou botar o 7 de novo repetido, só para a gente testar. Tá vendo, ó? Vou botar o 4 repetido de novo. E vou botar agora o valor 5 de novo repetido, ó. Vamos ver agora se o nosso programa funcionou. Olha lá que bonitinho, ó. Quantos valores desejam coletar? 10. O maior valor foi o 9. Vamos ver se foi. É isso mesmo, ó. 4, 9, 7, 1, 5, menos 4, 7, 6, 5.
Ó, que beleza. O maior valor foi o 4, o 9. E o menor valor? O menor valor foi o menos 4. Exatamente. Ó. Menos 4 foi o menor de todos os valores, que foi a sexta posição. Então, amigos, a gente viu que o nosso programa está funcionando bonitinho. Eu vou tirar isso aqui só para ficar bonitinho aqui. Eu vou pular uma linha e vou imprimir assim, ó, o maior valor, só para ficar bonitinho, ó, o maior valor e o menor valor. Então, ó, vou rodar somente com 3 aqui, só para fazer um teste. Vou botar o 4, vou botar o 9 e vou botar o 5. O 5 aqui, ó. Então tá lá. O maior valor informado foi o 9 e o menor valor informado foi o 4. Então, dessa forma, a gente tem aí o nosso programa. Por enquanto, ele está funcionando bonitinho. Eu vou voltar para o código dele aqui e vou fazer uma pergunta. Até aqui, ó. Até aqui. Tá todo mundo junto comigo? Até aqui, tá todo mundo junto comigo? Porque agora eu vou pedir para vocês envenenarem esse programa e colocarem mais coisas para mim, tá? Até aqui, tá tranquilo? Precisa que eu esclareça dúvida de alguma linha? Precisa que eu refaça alguma coisa? Se precisar, fale assim, professor, não entendi a linha tal. Ou então, professor, pode explicar novamente o código das linhas tais a tais? Que eu explico novamente. Se não houver nenhuma dúvida, se tiver todo mundo junto comigo, ó, o Vinícius disse que está tranquilo até aqui, aí a gente vai passar mais tarefas dentro desse exercício, para deixar ele mais complexo, tá? O Matheus está comentando, professor, pode explicar de novo a questão do if e do elif? Posso. O que o Matheus está com dúvida aqui? Ó. Professor, o if e o elif. Então, o que a gente está fazendo aqui? Ó? Eu estou fazendo aqui na linha 12, na primeira rodada, eu estou pegando, independente dos valores, eu já pego aqui na primeira rodada. Por que é obrigatório eu ter esse if da linha 12? Porque eu só posso fazer isso aqui, gente, na primeira rodada, no primeiro número que o usuário informar. Porque o primeiro número ele é o maior e ele é também o menor. Agora, o else, olha que interessante. Se não, da segunda rodada em diante, se ele entrar no else é porque não estou mais na primeira rodada, ó. Então, o que eu faço? Eu testo. Se valor atual for maior do que o maior valor, aí eu capturo isso daqui, ó. Se não, eu capturo isso daqui. A pergunta do Matheus é, professor, e o elif? Eu poderia fazer esse programa com o elif? Eu poderia. Olha aqui, ó. Eu vou transformar ele para elif. Eu vou rodar para vocês verem, ó. Elif, valor atual for maior que maior valor, aí ele faz isso daqui, ó. Ele vai fazer isso daqui. Aí eu vou botar um outro else aqui agora, ó. Se não, é sinal que o valor atual é elif, ó. Elif, ó, fazendo o programa com elif. Vou testar aqui agora com vocês, ó. Usando if, elif, tá? Vou rodar aqui o programa agora, ó. Vou botar 10 valores, ó. O primeiro valor, 4. O segundo valor, 8. O terceiro valor, 2. Ó, o maior valor vai ser o 9, tá? O quarto elemento. Depois, o 7. O menor vai ser o 6, ó. Menos 4. Depois, vou repetir o 8 de novo. Depois eu vou repetir o 2 de novo. Vou botar o 0 aqui. Vou botar o valor 5. Então tá lá, ó. O maior valor foi o 9 e o menor valor foi o menos 4. Certinho, exatamente como a gente esperava, ó. O maior valor foi o 9 e o menor valor foi o menos 4, tá? Sem nenhum problema. Eu vou voltar ao código anterior que eu tinha aqui, ó, só para não correr o risco de... Mas, nesse caso aqui, a gente poderia fazer sim das duas formas, tá? Usando if, else. Dentro do else eu tratei 2 ifs, ó. Poderia tratar um elif aqui também, ó, sem problema, tá? Sem problema. Então, vamos contar aqui, ó. O que eu vou pedir para... Até aqui, tá tranquilo? Posso passar adiante? Posso pedir mais coisas nesse exercício? A próxima coisa que eu vou pedir agora, que foi o que os colegas já fizeram para mim, que o William já fez, o Matheus, o Maicon e o Henrique já fizeram, que foi capturar os números pares e os números ímpares. Mas eu só quero partir para essa etapa com o restante da turma, se até aqui está ok. Se está todo mundo junto comigo, se não tem nenhuma dúvida. Tá tranquilo, amigos? Posso passar adiante? Se tiver qualquer dúvida, pode só me falar o número da linha que eu volto e explico novamente. Tá tranquilo? Posso passar adiante? Ó, a Carla disse que pode, então show de bola. Se a Carla disse que pode, então ela que manda aqui, viu, gente? Se a Carla falou que pode, então eu vou ficar despreocupado. Porque o mundo é das mulheres. Elas quem definem. E a gente só obedece. Então, já que a Carla autorizou, a gente vai agora passar mais tarefas para esse exercício. Viu, Carla? Você que vai comandar aí a nossa turma. Se você achar que não, me fala que a gente volta. Então, vou continuar aqui, ó. Então, olha lá. O que eu vou pedir para vocês fazerem agora? O que eu vou pedir para vocês fazerem agora? Eu vou pedir para implementar aquela tarefa lá, ó. Quais desses valores são ímpares?
vou colar o texto aqui, ó, código do Matheus. Tá? Olha o que o Matheus fez. Aí ele está percorrendo o for de novo. Então, eu vou aproveitar essa etapa aqui, vou tirar aqui, ó, e vou fazer o seguinte, ó. Eu vou verificar o seguinte. Se o número que o usuário digitou agora, ó, que é o valor atual, olha que interessante, ó. Eu vou pegar aqui, ó. Se o valor atual, eu vou declarar uma lista lá fora, aqui, ó. Vou fazer de uma forma um pouquinho diferente do Matheus. Vou declarar uma lista aqui, ó. Lista pares, recebe um valor vazio aqui, e vou botar também uma lista de ímpares, tá? Uma lista de pares e uma lista de ímpares, tudo bem? E aí, olha só que interessante, eu vou chegar aqui agora e vou fazer o seguinte, ó, se o valor atual, o resto da divisão dele por 2 for diferente de 0, isso a gente viu na primeira unidade, tá? Tá lá na página 16 do nosso arquivo, a gente viu isso na primeira unidade. Se o resto, vou até botar o comentário aqui, ó. Se o resto da divisão por 2 for igual a 1, ó, for igual a 1, é sinal que o número é ímpar. Se não, ele é par. Então, olha só o que acontece. Eu vou fazer assim, ó. Se ele for igual a 0, então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer o seguinte, ó. O que eu vou fazer? Eu vou fazer lista pares, append, e vou colocar nela o quê? O valor atual, ó, que legal, ó. O valor atual. Tudo bem? Else, se não, olha que legal. Se não, é sinal que ele é ímpar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó. Lista ímpares, ponto, append, vou colocar valor atual. Olha lá que legal. E lá no final, ó, olha o que eu vou fazer. Lá no final eu vou imprimir assim, ó. Eu vou percorrer o for rapidinho aqui e vou falar assim, ó. Para ir em range, em lista em pares, olha que legal. Para ir em lista pares, eu vou imprimir o quê? Eu vou imprimir os valores, ó. Eu vou imprimir assim, ó. Eu vou imprimir aqui, ó, os valores pares, para ficar bonitinho, ó. Vou imprimir assim, ó. Os valores pares foram. Os valores pares foram. E aí eu vou imprimir aqui, ó. O Henrique está perguntando, professor, qual é a diferença entre lista e dicionário? O dicionário, ele é um conjunto chave-valor. Essa é a riqueza do dicionário, ó, beleza. É um conjunto chave-valor. Então, você pode botar uma chave e um valor. A gente vai ver isso na unidade 4. Isso dá um poder tão grande para a linguagem. Galera, vocês não imaginam. A gente vai ver isso na unidade 4. Ó. Os valores pares foram. Aí eu vou fazer assim, ó. Para ir em listas pares, o que a gente vai fazer? Eu vou imprimir aqui, ó. Print. Como eu não sou bobo, eu já tenho isso aqui pronto. Eu vou copiar isso aqui, ó. Eu vou imprimir assim, ó. Print o valor de ir. E aí eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó, embaixo. Os valores ímpares foram. E aí eu vou percorrer aqui a minha lista agora, ó, lista ímpares, ó. E vou imprimir os valores da lista ímpar. Ó que legal, vamos ver se vai funcionar esse programa? Vamos ver se vai funcionar. Então eu vou chegar aqui, ó, quantos números deseja coletar? 10. Então informe o primeiro valor. Então tá lá, 5, 8, 3, 9, menos 4, não, 4, 0, menos 4, 3, menos 5, menos 6 e o valor, vou repetir um valor aqui, vou repetir o valor 4 de novo, ó, 4. Então, olha lá que legal, ó. Ah, faltou eu pular uma linha ali, ó. Faltou pular uma linha para ficar bonitinho. Vem aqui, ó. Vou pular assim, ó. Frente, os valores pares foram. Ó, vou pular uma linha aqui e vou pular uma linha aqui, ó. Só para ficar bonitinho. Tá? Então, olha lá, ó. O maior valor foi o 9. Vamos ver se foi mesmo. Foi, ó. O maior valor foi o 9. O menor valor informado foi o menos 6. Realmente, ó. Foi o menos 6. Os valores pares foram 8, 4, 0, menos 4, menos 6 e 4, ó. Certinho. E os valores ímpares foram 5, 3, 9 e o 3. Olha lá que beleza, ó. Não é legal isso, amigos? Nosso programa está aqui funcionando. Eu vou botar aqui, eu vou rodar de novo, só porque agora eu imprimi em duas linhas ali, ó. Vou botar aqui 10 valores. Eu vou botar aqui aleatoriamente os valores.
Só para a gente ver o nosso programinha funcionando, -4, depois o 3, depois o -7, depois o 0, e depois o valor 6. Então tá lá, ó que bonitinho, ó. Exatamente como a gente esperava. A gente tem todas as impressões, ó, quantos valores deseja imprimir, então tá lá, quantos valores deseja coletar. A gente pediu 10, aí ele pediu os 10 valores, ó, informe o primeiro valor, informe o segundo, informe o terceiro, informe o quarto, informe o quinto, informe o sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. E aí, depois ele falou pra gente qual foi o maior valor informado da lista, tá aqui, foi o 9. Depois, qual foi o menor valor informado na lista, foi o 7. Depois, os valores pares foram esses, o 4, -4, o 0 e o 6. Depois, os valores ímpares foram o 5, o 3, o 9, o 7, 3 e o -7. É óbvio que eu não vou parar por aqui, né? Eu vou pedir mais tarefas para vocês, óbvio. Mas eu só vou pedir a próxima tarefa se ficou claro até aqui. Até aqui, meus amigos, tá tranquilo? Porque a gente vai evoluir, esse programa vai passar mais coisas, tá? Então, até aqui, tá tranquilo? Posso passar adiante ou preciso que eu volte a algum item? Ó, a Carla disse que tá tranquilo. Então, show de bola. Já que tá tranquilo, qual é a próxima coisa que eu vou pedir para vocês? Ó, vamos ver o que a gente já atendeu do pedido do cliente. A gente já está solicitando o usuário a quantidade de números a serem informados. A gente já está apresentando ao final o maior e o menor valores informados. A gente já está apresentando ao final quais os valores são ímpares. E a gente foi até além, a gente já está pedindo também os valores pares. Próximo pedido do usuário. Esse agora não vou ser eu quem vou fazer, tá? Esse eu vou pedir para vocês fazerem. E esse eu não vou intervir, porque eu preciso que vocês tentem desenvolver sozinhos. Olha o pedido 4. Apresentar a soma dos números positivos. Ó, eu quero apresentar a soma de todos os números positivos informados pelo usuário. Eu quero a soma de todos os números positivos informados pelo usuário. E o pedido 5, ó, eu quero, o cliente quer, né? Não sou eu não, é o cliente que está pedindo, ó. Aqui a gente só obedece. Apresentar a soma de todos os números negativos informados pelo usuário.